Marcos, capítulo 13, versículo 32, vai dizer assim: Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos e vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem e ele deixa a sua casa encarregada de tarefas, cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo, porque o que lhes digo a todos, vigiem. Aqui nessa passagem, irmãos, nós vemos Yahushua falando sobre os sinais dos fins dos tempos. Aqui ele começa falando que o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora são desconhecidos. E aqui no primeiro versículo ele começa dizendo: Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho. Ou seja, nem ele mesmo, o próprio Filho, não sabe, irmãos, que dia ele virá, senão o Pai. Então, se ele mesmo não sabe que dia virá, senão o Pai, e nós não sabemos que dia ele virá, nem os anjos, irmãos, pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser agora. E depois ele fala: Vigiem, fiquem atentos, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem e deixa sua casa encarregada de tarefa aos seus servos. Ou seja, irmãos, nós somos esses servos. Nós sabemos que quando o nosso Salvador ele sobe aos céus, ele distribui dons e uma tarefa, uma missão aos homens aqui na terra. Todos nós temos uma missão. Nosso Criador, ele distribuiu uma missão, dons a cada um de nós. Ele encarrega os seus servos de uma missão, de tarefas. E aqui ele vai dizer que quando o Senhor dos servos voltarem, que os encontre prontos, que os encontre trabalhando, cumprindo a missão. Ele não está falando somente àqueles que têm uma missão, chamado, dons, não. Todos nós, irmãos, temos uma missão aqui nessa terra. A nossa missão, irmãos, é cumprir a palavra, obedecer a palavra. É andar em santidade, é andar no caminho da verdade, é andar em intimidade com o nosso Criador, é fazer o bem, é plantar o bem para colher o bem. E se o Senhor dos servos chegar e verem os servos plantando más sementes, portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. E tudo aquilo, irmãos, que nos foi entregue não é nosso. A nossa vida mesmo não é nossa, a nossa alma não é nossa. A sua alma não pertence a você. Ela terá dois destinos, ou o céu ou o inferno. A sua alma não pertence a você. A Bíblia vai nos dizer: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem para oferecer? Se o dono da casa chegasse hoje, o que nós teríamos para dar a ele? Nós vemos, irmãos, que essa passagem é igual a parábola ali dos dons, dos talentos, o qual o Senhor dos servos encarrega cada um com um talento. Um recebeu um talento, o outro 5, o outro 10. E nós vemos que eles multiplicaram aqueles talentos. Mas o que recebeu só um, ele enterrou, porque ele temeu. E quando o Senhor daqueles servos chegassem, ele iria requerer, ele iria pedir. Então tudo aquilo, irmãos, que foi nos entregue não é nosso, não pertence a nós. E muitos confundem os dons, o ministério, acha que é dele, acha que ele recebeu por mérito, porque é bom demais, porque é inteligente demais, pela aparência. Não, irmãos. Tudo aquilo que nós temos não pertence a nós, é do nosso Criador. E quando nós recebemos, nós multiplicamos e entregamos para Ele novamente, porque nada nos pertence, nem a nossa vida nos pertence. E não se engane, porque não é somente dons, ministério, não. O Senhor vai requerer a sua casa, a sua família, os seus filhos. Ele vai requerer aquilo que Ele te entregou, algum projeto, algo que Ele colocou na sua vida. Ele vai requerer o que você fez na sua vida, na sua caminhada, na sua juventude. A Bíblia diz que Ele não leva em conta a ignorância. Mas Ele leva em conta, irmãos, quando você recebe a palavra. A Bíblia fala que o fim só virá
quando o evangelho do reino ser pregado a toda nação, a toda criatura, então não vai ter ninguém leigo, não vai ter ninguém que vai ali diante do trono do Altíssimo, no dia do julgamento, falar: não, Senhor, mas eu não ouvi o evangelho. Eu não sabia que isso era pecado, eu não sabia sobre os mandamentos, sobre a palavra. Vai ter ninguém, irmãos, leigo, porque hoje a palavra está esparramada, espalhada, todas as tribos, línguas e nações. Todo ouvido ouvirá a palavra. Mas a pergunta é: o que nós vamos fazer com a palavra a qual a gente recebe? Com a semente a qual é liberada sobre nós? Se a gente vai dar frutos, se essa semente vai ser plantada, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer e dar frutos. Frutos do arrependimento, frutos do Espírito Santo. Ou se nós vamos desprezar a palavra que nos foi dada, porque o rei vai requerer, irmãos, o nosso Criador, no dia do juízo final, ele vai requerer aquilo que foi nos entregue. Ele vai requerer o que a gente fez da nossa vida, como a gente levou a nossa vida. E no último versículo, irmãos, ele vai dizer: se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Então é tempo, irmãos, da gente vigiar, da gente não estar dormindo, da gente não estar cochilando, da gente não estar tampando, irmãos, nossos olhos espirituais para os sinais que está acontecendo, para os sinais, irmãos, que está no céu, na terra. Porque a terra, irmãos, o mundo, ele está como uma mulher em trabalho de parto. A terra geme, a terra clama pela volta do nosso Salvador. Aqui nessa passagem fala dos sinais dos fins dos tempos. E os sinais nós já estamos vendo. Mas muitos fingem que não está acontecendo nada, que é algo normal. No fundo do fundo sabem que não é normal. Mas para humanizar as coisas, fala que é o tempo, fala que é normal, mas não é normal, irmãos. Nós temos que abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir, os nossos olhos, para poder enxergar a verdade. Para que a gente não venha estar dormindo. Para que quando o nosso Senhor voltar, Ele não nos encontre cochilando, dormindo, irmãos. E a gente não venha perder a nossa coroa, o nosso galardão e a nossa recompensa. Amém?